Por favor. 4 de junho. Aceite os tempos de dificuldades como oportunidades para confiar em mim. Você me tem ao seu lado e guarda o meu espírito dentro de si. Por isso, nenhum problema é grande demais. Quando o caminho à sua frente estiver cheio de obstáculos, tome cuidado para não comparar os desafios ao tamanho da sua força. Isso, com certeza, o deixaria arrasado de tanta ansiedade. Sem mim, você não passaria nem pelo primeiro obstáculo. A melhor forma de atravessar os dias difíceis é segurar-se firmemente a minha mão e permanecer em contato íntimo comigo. Deixe que seus pensamentos e suas palavras sejam repletos de fé e gratidão. Apesar dos problemas cotidianos, eu posso mantê-lo em perfeita paz, desde que você permaneça perto de mim. Boa noite. Senhor Jesus, perto de Ti estamos, Pai, nesse momento, e agradecemos pela confiança que tem em nós, em nosso estudo, por nos conduzir todos os dias, por trazer para dentro do nosso lar a paz, o amor, o conhecimento. Somos gratos, Senhor. E que possamos, nesse momento, liberar espaços dentro de nós, das nossas células, que elas possam absorver o máximo de energia e de conhecimento, de sabedoria que nos é dado e apresentado neste momento. Possamos estar ao máximo no estado de presença, para que a gente possa sair daqui melhores do que chegamos. Oramos também, Pai, por todos os nossos irmãos que não têm essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Que, de alguma forma, eles possam ser beneficiados pelo nosso encontro. E seguimos junto a Ti, seguindo os Teus caminhos, os Teus passos, as Tuas palavras, sedentos por essa sabedoria, que a cada dia desperta um pouquinho mais dentro do nosso coração, dos nossos espíritos. Que a espiritualidade amiga, também presente nesse momento, possa nos intuir e possa nos conduzir nesse estudo. Agradecemos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Amém. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Levanta o dedinho. Luciana. Já está bem. Capítulo 10. Item 5. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com os vossos adversários, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos,
Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso, o provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, é um capítulo, um item que fala sobre o perdão, mas, mais do que isso, fala sobre a nossa responsabilidade diante a uma situação que nos chama para encerrar um ciclo, né? Que de alguma forma, a gente atraiu. Eu gosto de pensar assim. Quando ele diz que eu até grifei que a gente leu isso já tem um tempinho, mas eu coloquei essa partezinha que ele fala: Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Então, quando a gente entende o processo, quando a gente se coloca à disposição de realmente praticar o evangelho, quando ele diz que é perdoando, que se é perdoado, amai vossos inimigos, todos esses estudos que a gente vem fazendo, que, na verdade, nos desprende, que nos liberta de energias inferiores, que não nos acrescentam em nada. É muito bom ser espírita nessa parte, quando a gente consegue entender que as adversidades, os nossos adversários, as pessoas que de alguma forma nos perseguem, tudo isso faz parte da nossa história, de outras vidas, provavelmente, que muitas vezes nós fizemos por merecer, não gosto de usar essa palavra, por merecer, mas a gente está, de alguma forma, atrelado, tá? É uma rede, a gente está ali vibrando junto. A gente não pode colocar a culpa no outro, a gente não pode colocar a responsabilidade no outro, a gente também tem essa responsabilidade. E quanto mais cedo a gente se conscientizar da nossa responsabilidade mediante a essa situação, mais cedo isso acaba. Os obsediados, os obsessores, nós também somos obsessores em algum grau, nós também somos. Então, é uma questão mesmo de consciência. Você precisa expandir essa consciência, aceitar que você também
de alguma forma, está alimentando, está nutrindo essa energia. Quando a gente não consegue perdoar, é porque a gente está se nutrindo daquilo e nutrindo aquilo. Quando a gente consegue realmente se desvencilhar, aceitar e deixar para que as leis universais tomem conta, quando a gente tem esse desprendimento, a gente libera, a gente sai dessa vibração. Se o outro continua nessa vibração, nos querendo mal, aí é o processo dele. Nós somos responsáveis pelo nosso processo. Se a gente continua vibrando nessa mesma frequência, a gente vai continuar atrelado a esse adversário. Uma vez que a gente decide soltar e liberar, a gente se desvencilha. E ele é muito claro que Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Então, vamos praticar mais esse perdão que é um perdão da consciência, se conscientizar de que não somos vítimas, de que a gente também tem essa parcela de culpa, se nós estamos sendo obsidiados, se nós estamos sendo perseguidos, se nós nos sentimos perseguidos de alguma maneira, se existe uma animosidade, se existe uma situação desagradável com alguém, nós não somos vítimas. Então, é bom que a gente tenha sempre essa consciência de que a gente precisa ter autorresponsabilidade, a gente precisa liberar conscientes de que a nossa parte a gente está fazendo. E é só ela que a gente tem o controle, a gente não controla a parte do outro. E nem precisamos nos preocupar muito com isso, não. A gente precisa se preocupar com a nossa parte. A gente fica, às vezes, com aquele sentimento de que, mas eu vou perdoar, vão achar que eu sou bobo, vão me tirar como bobo. Não, eu quero que sinta a mesma coisa que eu estou sentindo. Não, isso é de baixa vibração. Isso é um péssimo sinal. Então, é uma questão de olhar para dentro. O que eu estou sentindo com isso? Será que eu já consigo? Por que eu não consigo? Eu preciso conseguir. O que me falta para eu conseguir? É você com você mesmo. E quanto mais cedo você descobrir isso, melhor é para todos, né? Principalmente para o seu campo vibracional. Então, é um chamado para a gente se reconciliar com os adversários e não quer dizer, a gente já estudou várias vezes, se tornar amiguinho, não. É simplesmente liberar essa energia, deixar ir, né? É mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu acho que você estava muito inspirada e foi, assim, tudo muito perfeito, tudo que você falou. Também tinha sublinhado essa parte que você leu, que eu achei muito forte, né? Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Se tiver um obsessor, né? Você tá ali, de coração aberto, você perdoou. Se tiver um obsessor tentando te atacar, fica um campo vibracional em volta de você, não permitindo que ele consiga te atacar. E também outra parte que eu sublinhei: morto o animal, morto o veneno. Quando aplicado ao homem, isso não um falso provérbio, né, que diz o Kardec. Porque o espírito mal, né, o obsessor, ele espera que o outro desencarne, porque ele está ali preso no corpo, né? E aí, quando ele desencarna, fica mais livre e facilmente o obsessor consegue atormentá-lo, né? Então, é tudo isso que a Luciana falou, é uma questão de ciclo, né? Que o ciclo, que você consiga que esse ciclo seja quebrado ali por você, que você dê o primeiro passo. Porque às vezes ficam séculos, nessa vida você que está sendo obsediado, na outra vida você que obsedia, e aí não acaba nunca esses ciclos, e que seja pela gente, que a gente consiga quebrar, porque é uma energia, né, como a Luciana explicou, e a gente está preso através dessa energia a outra pessoa.
abençoa e segue, né? Como um amigo nosso sempre fala, né, Lu? Abençoa a situação, abençoa a pessoa que passou, o seu mestre por você ter passado por aquilo e segue. Quer falar, Lu? Abençoa e segue, é isso aí. E assim, nós espíritas, a gente precisa estar sempre, nós precisamos estar nos preparando o tempo inteiro para o desencarne, a gente precisa ter essa consciência, estamos nos preparando para desencarnar. E quando a gente desencarnar, não vai ser o que a gente falar, as nossas explicações não serão elas que nos colocarão no lugar que nós queremos estar. Será a nossa vibração. Então, é muito importante que a gente cuide desse nosso campo de vibração, porque é ele que direciona a gente. Se vai ser para o umbral, se não vai ser, é a nossa vibração. E quanto mais apegado a sentimentos de rancor, de ódio, de vingança, coisas pequenininhas até que se tornam gigantescas se a gente não trabalhar, a nossa vibração só tende a cair. Então, a gente precisa olhar para essas situações, para essas pessoas desafiadoras, com um olhar voltado para esse trabalho, de soltar, de liberar o que já não te pertence. Tem coisa que é muito séria, eu sei que tem coisa que é muito séria, que é difícil, que não é fácil de olhar, questões relacionadas à família e tudo mais, mas uma vez que a gente entende, se conscientiza, esse olhar muda. Então, é importantíssimo olhar com seriedade, principalmente porque a gente está sentindo. A gente, às vezes, se preocupa muito com o que o outro está sentindo, culpa o outro, é o outro, é o outro. Não, o que é meu? O que é meu? O que eu posso fazer? Né? Então, é mais ou menos isso. Se reconciliar com o adversário é se reconciliar com a sua própria história. Então, é necessário autorresponsabilidade aqui. E quando a Luciana fala essa questão de energia, né, de vibração, você está vibrando, você está emanando, não adianta o que você fala, né? Principalmente quem está desencarnado consegue visualizar todo o seu campo, do que você, a sua energia, o que você está vibrando, o que você está pensando. Você não precisa dizer nada, está tudo ali, gravado, até em imagens, se você estiver pensando alguma coisa ruim, em volta de você, no seu campo, né? E tem aquele exemplo do filme do Divaldo, né? Que o Divaldo está passando por uma encarnação, estamos vendo, né? Super abençoada, evoluiu muitíssimo. E aí naquele filme dele a gente vê que ele tinha um obsessor lá no começo da reencarnação dele, muito sério, um obsessor muito sério que acompanhou ele durante muitos e muitos anos. E aí acho que todo mundo já deve ter visto o filme, né? Consegue quebrar por que o Divaldo tem esse obsessor? Porque ele foi mal com esse obsessor em outra vida, né? Ele teve sua parcela de culpa e o cara não conseguia perdoar ele. E aí conseguiu quebrar esse ciclo quando aceitou cuidar da mãe que estava vindo, né, através de uma criancinha, né, foi adotada por Divaldo, era a mãe desse obsessor, e aí conseguiu quebrar esse ciclo com essa caridade, né, que ele fez ali, ele conseguiu quebrar. Então, foi como a Luciana falou, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não tem que se preocupar com o outro, o que eu tenho que... Não, a gente tem que fazer a nossa parte. E aí Deus vai nos ajudar, os nossos mentores espirituais, nosso anjo da guarda, todo mundo que está torcendo por a gente lá no plano espiritual, e vai formar esse campo vibracional em volta da gente para nos proteger, e a gente tem que fazer a nossa parte. E como a Luciana falou, quanto mais cedo, melhor. Né? Enquanto a gente estiver encarnado, né? Quanto mais cedo, melhor. Não vamos esperar, já somos espíritos, acreditamos na reencarnação, na próxima vida eu resolvo isso daí. Não faça isso. Vamos resolver agora, né? Quanto antes, melhor. Nessa reencarnação.
Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? A Nani. É aquele trabalho de esvaziar a nossa mochila, né? De deixar todo o peso que a gente pode aqui, para quando nós passarmos para o outro lado, já chegarmos lá com a consciência tranquila, o nosso dever cumprido, o coração leve, né? Porque a gente sabe que o que a gente é aqui, a gente vai levar lá, vai levar para lá. E tem coisas lá que vão ser muito mais pesadas para a gente, né? Então, se a gente puder começar a esvaziar a nossa mochila, se a gente conseguir fazer esse caminho de forma mais leve, vai facilitar muito a nossa vida, né? Principalmente porque em oração a gente pede que o Pai perdoe as nossas ofensas, mas como ele vai nos perdoar se nós não nos perdoamos ainda? Se nós não perdoamos o outro, né? Se a gente ainda vive com remorso, com a culpa, com medo da nossa cobrança, da nossa consciência. Então, que a gente já vá deixando os pratos todos lavados, a louça limpinha, já vai arrumando a casa direitinho, porque quando a gente for, a gente vai exatamente com o que vai nos auxiliar do lado de lá, né? E é um trabalho muito bonito, apesar de ser muito difícil, até porque, na maioria das vezes, a gente ainda não reconhece a nossa culpa, a gente ainda não reconhece o mal que a gente fez, mas assim, a gente está no caminho de algum lugar, a gente tem que começar. Então, vamos começar mais cedo do que mais tarde, né? A gente não sabe até quando vai estar aqui, né? E se hoje a gente conseguir dar um passo, já vai ser muito vantajoso para a gente, que a gente não se apresse tanto, não fique ansioso, mas que a gente não retarde também, né? Porque às vezes tem aquela cobrança, eu preciso, e a gente ainda não está pronto e não consegue dar conta daquilo tudo. Então, vamos dar conta desse pouquinho aqui, dessa porçãozinha que a gente dá conta. E quando a gente já tiver cumprido aquela tarefa, a gente parte para outra, sem ansiedade, mas sem aquele negócio de vou deixar para amanhã, como a Luciana falou, ou como a Suzana também disse, vamos deixar para outra encarnação. Não, gente, vamos andando. A gente vai caminhando devagar. E quando der para apertar o passo, a gente já começa a apertar. Se der para dar uma corridinha, melhor ainda, né? Então, vamos fazendo o que a gente tem para fazer logo, porque a gente sabe que depois o negócio fica bem mais complicado, né? Que a gente depois não tem realmente mais como esconder. E aí a gente também fica com vergonha. Além da cobrança, né, a gente visualiza tudo que a gente fez e a gente se envergonha, porque seguimos a doutrina espírita, tivemos oportunidade de começar a caminhada e a gente retardou muito o passo. Que a gente não retarde, que a gente faça o quanto antes, sem culpa, sem medo de não conseguir, mas assim, com a consciência de que estamos no caminho. É isso. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Ninguém? Suelen! Vou fazer um comentário breve, porque eu fiquei muito reflexiva, ou refletindo, acho que eu até perdi a palavra certa, mas me tocou muito profundamente esse estudo, e aí eu fiquei me perguntando, depois de uma reflexão tão profunda, tão existencial, tão atual, que realmente faz a gente remodelar a nossa base, o que a gente pode fazer agora, nesse momento. Quando acabar o estudo, o que eu posso fazer para poder iniciar ou dar continuidade para esse processo, né, de perdão, de mudança, de transformar o meu interior. E eu fiquei fazendo essa pergunta para mim mesma nesse momento, né? E me veio a resposta, que é orar. Orar, pedir coragem, orar, pedir fé, orar, pedir que a gente seja um instrumento de amor. E esse é um início que a gente pode começar nesse momento, né? Porque perdoar e pedir perdão exige muita humildade, se a gente ainda não tem aquele amor fraternal, né? E exige muita coragem, porque
é a gente tentar diminuir aquele sentimento de orgulho, aquele sentimento de razão, né? Aquele sentimento que a Luciana fala muito, e todo dia, Luciana, eu lembro muito de você. Eu lembro de você quase todos os dias, porque eu me vejo pensando e agindo muito automaticamente naquela vibração de vítima. E às vezes é uma coisa muito assim muito pequena, sabe? Assim, não é essa palavra, mas assim, que não parece que eu estou numa postura de vítima, mas eu estou agindo como se eu fosse vítima. E a gente quer sempre estar com a razão, né? Então, assim, como eu posso me reconciliar com o meu adversário, que muitas vezes sou eu mesma, né? É orando, tentando mentalizar a imagem dessa pessoa e, sei lá, nem que seja uma luz, né? Se eu ainda não consigo sentir coisas boas, imaginar uma luz de Jesus sobre aquela pessoa, eu me reconciliando, um dia eu tentando abraçar, nem que seja no campo do pensamento, para que isso nos encoraje a tomar verdadeiramente a atitude e conseguir quebrar esse ciclo. A Luciana falou isso também, eu fiquei mentalizando muito isso, porque às vezes uma atitude ruim nossa reflete na vida daquela pessoa e às vezes vai passando de geração em geração e cria essa rede de sentimentos maléficos de gerações e gerações, às vezes de família em família. Então, realmente, todas vocês que falaram, né, muito profundo, gratidão mesmo por essa oportunidade de estudo e reflexão. Alguém mais? Então... Só para falar, é muito sutil mesmo, Suelen. Todos nós nos pegamos. Eu também me pego e eu falo, nossa, e é interessantíssimo quando a gente se flagra nessa posição, né? E isso se torna automático. A gente começa a se flagrar mais, 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 e acaba que isso se torna algo que já passa a não existir. A gente já não se sente mais tão vítima. E todas as coisas que nos acontecem têm mais a ver com a gente mesmo, com as coisas que a gente carrega. Não é o outro, somos nós. E a gente tem que curar dentro de nós. O outro, a gente não tem controle de nada do que o outro faz. A gente tem controle do que a gente faz, do que a gente sente. Eu lembrei até de uma história do Buda, que ele estava dando lá a palestra dele, falando, e um homem cuspiu nele. E os discípulos dele queriam pegar o homem para, né, tirar satisfação porque o homem tinha feito aquilo. O Buda falou, não, deixa que eu falo com ele. Quando o cara veio, o Buda falou para ele, obrigado por você ter cuspido em mim. Você me mostrou que eu já não tenho dentro de mim a raiva nem o desejo de vingança. Obrigado por você ter feito isso. Falou que o homem ficou... E Buda ainda falou assim, e obrigado por você me mostrar que os meus discípulos ainda têm isso dentro deles. Quer dizer, tirou completamente, isentou completamente o cara da culpa de qualquer coisa. Trouxe para ele, né? E trouxe para os discípulos dele. Então, assim, é um ato de consciência, é um ato de responsabilidade mesmo. Não tem nada a ver com o outro. Quando a gente entende isso, a gente perdoa o outro facilmente. E a gente traz para a gente. Então, quanto mais a gente trabalhar isso, melhor vai ser. Mais fácil a gente vai fazer, né? Então, é consciência. Consciência mesmo. Que lindo essa historinha. Agora eu vou chamar a Nani, porque o nosso tempo já está acabando. Vem, Nani! Apesar de alguns obstáculos no nosso caminho, que a gente persevere, né? E foi muito bacana esse finalzinho aí, esse exemplo que a Luciana deu, e a fala da Suelen nos lembrando de que, pelo menos, se a gente não consegue o ato, que a gente tenha, pelo menos, a mentalização, né? Porque quando a gente sabe que o pensamento ele ganha vida, né? Então, pelo menos o fato da gente enviar boas vibrações para aquela pessoa, da gente abraçar aquela pessoa, já é o primeiro passo, é o que a gente consegue dar conta, né? E que a gente seja vitorioso. E com essa boa vibração, com essa leveza que esse sentimento, que esse estudo trouxe para a gente canta assim: perdoa, releva,
Não durma antes que o seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar num inimigo um irmão. Perdão acalma, serena alma, rejuvenesce e fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostre outra face, a face do perdão. Perdoa. Que a gente agradeça sempre ao nosso Mestre, ao nosso Pai e Mãe celestes, por todo esse amparo que eles nos dão diariamente. Apesar de ainda não conseguirmos fazer tudo o que já sabemos ser certo, nós nos esforçamos, nós estudamos e ainda impossibilitados de colocar em prática, pelo menos já reconhecemos as nossas dificuldades e sabemos o que precisamos fazer. Que a gente não se envergonhe por ainda não conseguir. Que a gente agradeça e se alegre, sim, por já identificar o que é preciso. E no momento seguinte, faremos o que tem que ser feito. Agradecendo a espiritualidade por mais esse estudo, mais esse dia em nossas vidas, pela oportunidade de hoje termos levantado e feito o que era para ser feito. O que não deu para fazer, o que não conseguimos, nós vamos amadurecer o pensamento, a ideia, para posteriormente colocá-los em prática. Sempre numa posição de gratidão pela oportunidade, agradecendo também pela fluidificação das águas e pelo remédio que é colocado e tão necessário nelas para que nos ajude nessa caminhada, nessa linda e longa caminhada de amor e perdão. Que sejamos sempre contigo. Graças a Deus. Graças a Deus. Que estudo lindo, né? Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, meninas. Boa noite.